Vamos agora ao vivo para cá com o nosso Neto Mota. Ele tem informações para a gente do balanço das últimas 24 horas do número de casos e óbitos da Covid-19 aqui em Alagoas. Então vamos conferir com o Neto. A gente estava naquela média, Neto, de 16 óbitos e pelo que eu vi agora no nosso GC aqui, já diz 16 óbitos também, né, nas últimas 24 horas. Continuamos ainda com essa tendência de queda do número de óbitos, mas ainda num patamar que preocupa, né, Neto? Isso mesmo, Edson Moura, foram 684 casos nas últimas 24 horas, com 16 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, dados oficiais do governo de Alagoas via CESAL. Isso em relação às últimas 24 horas. O comportamento da Covid-19 aqui no nosso estado nas últimas 24 horas. Em dados gerais, Alagoas já tem até este momento 181.659 casos confirmados do novo coronavírus. Desse número, 3.366 pacientes ainda estão em isolamento domiciliar e não conseguiram se livrar da Covid-19. O número de pacientes que já se recuperaram é 173.184 até agora. O número de casos em investigação laboratorial, os casos suspeitos, 13.293. E com o registro de mais 16 mortes aqui em Alagoas, nós temos 4.429 óbitos. Desses últimos 16 divulgados, 5 deles foram registrados aqui em Maceió e os demais óbitos nos municípios do interior. Edson Moura. Uma tendência, inclusive, que está mudando, né, em relação a esse número de óbitos em comparação com Maceió, né, e com o interior. A gente tinha normalmente, né, nesses registros dos últimos meses, Neto, o maior número de casos, ou pelo menos mais da metade dos casos na capital. Hoje não, dos 16, 5 em Maceió e 11 no interior. Uma tendência que pode ser aí considerada também, e normalmente a gente acompanha isso, né? Quando o número começa a cair na capital, demora um pouquinho, o número cai também no interior. Tomara que a gente esteja nessa tendência de queda e que a gente possa zerar o mais rápido possível esse número de óbitos em 24 horas, né, Neto? Pois é, e como a região do Agreste Sertão, os municípios do interior entraram primeiramente, os municípios dessas regiões entraram primeiramente na fase vermelha, retornaram desde os últimos decretos que colocaram Alagoas na fase vermelha, o que se esperava era que pelo menos o número de óbitos diminuísse muito em relação aqui aos da capital, mas a gente está vendo que está o contrário. O interior ainda continua registrando grandes números, não só de óbitos, de casos também, mas em relação a óbitos, vítimas fatais, o interior, em relação à capital, nas últimas 24 horas, ainda vem se destacando, infelizmente, um destaque negativo, Moura. Pois é, mas no contraponto, um destaque positivo é o número de altas, né? O governo, inclusive, divulgou que hoje o estado chegou a 3.000 altas médicas, pessoas que foram internadas com casos graves da doença e conseguiram vencer e conseguiram sair desses hospitais, né? Isso é importante a gente frisar, porque a gente sabe que a gente também tem que dar os dois lados. Inclusive, quando a gente mostra aqui, pode colocar de novo na tela só, enquanto eu comparo aqui com o Neto, os dados de pessoas recuperadas. Olha só, dos casos confirmados, 181.659 pessoas em Alagoas se contaminaram de Covid desde o ano passado, desde o início da pandemia. Dessas, 173.184 se recuperaram. E um dado importante, Alagoas chegou a 3.000 altas médicas só na rede pública. Alcançou hoje esse número e é algo importante, ou seja, pessoas que tiveram casos até mais graves, alguns até em UTI, e conseguiram vencer o vírus. Isso é algo que a gente deve também celebrar, comemorar, na verdade, né? O contraponto com o número de óbitos, né, Neto? Pois é, Edson Moura, a gente fala aqui ao vivo do Hospital da Mulher, que recebe muitos desses pacientes, vários também tiveram alta aqui em mais um plantão da linha de frente dos profissionais da saúde também. Eu estava agora há pouco conversando com uma senhora chamada Dona Ivani. Ela estava conversando comigo, a gente tinha combinado um link aqui com ela, ela ia dar entrevista, mas aí infelizmente ela não teve boas notícias, como na semana passada nós mostramos o caso de uma senhora que recebeu o marido que estava internado aqui. A Dona Ivani ficou sabendo agora há pouco que infelizmente o quadro médico da mãe dela, que já está internada aqui há uma semana, não é muito bom, ela está na UTI, mas a gente segue então torcendo não só pela saúde da mãe da Dona Ivani, mas também a todos que estão aqui internados no Hospital da Mulher. A todos os pacientes a gente deseja muita saúde e espera só noticiar coisas boas daqui para frente.